A lenda de Tek Tek é considerada uma das histórias mais perturbadoras do terror japonês moderno. Diferente de fantasmas tradicionais ligados apenas a casas assombradas ou templos antigos, Tek Tek representa um tipo de horror urbano extremamente brutal, rápido e inevitável. Sua imagem mistura violência gráfica, trauma psicológico e o medo constante das cidades japonesas, especialmente das linhas de trem, um elemento tão comum na rotina do Japão que acaba se tornando assustador justamente por parecer real. A história gira em torno de um espírito de uma jovem que morreu de maneira terrível. Em praticamente todas as versões da lenda, ela foi atingida por um trem e teve seu corpo dividido ao meio. Seu torso foi separado das pernas, mas mesmo assim, sua raiva e sofrimento impediram sua morte definitiva. O espírito teria retornado ao mundo dos vivos, rastejando apenas com os braços e arrastando o corpo mutilado pelas ruas durante a noite. O som produzido por seus cotovelos e mãos batendo no chão seria algo como tec tec, tec tec, o que daria origem ao nome da criatura. O detalhe mais assustador da lenda é a velocidade da entidade. Apesar de não possuir pernas, Tek Tek se move de forma extremamente ágil, perseguindo vítimas em ruas vazias, passarelas, estações de trem e bairros silenciosos. Muitos relatos descrevem a sensação de ouvir o som vindo de longe, apenas para perceber que segundos depois ela já está absurdamente próxima. Em algumas versões, ela carrega uma foice, ou uma lâmina, ou até as próprias unhas deformadas para atacar as vítimas. Em outras versões, ela simplesmente usa força bruta para mutilar pessoas da mesma forma que foi mutilada. Existe uma atmosfera profundamente trágica na origem de Tek Tek. Algumas versões afirmam que ela era um estudante, vítima de bullying, abuso ou isolamento extremo. Outras dizem que ela caiu nos trilhos após um acidente ou uma tentativa de suicídio. Há histórias em que ela foi empurrada propositalmente diante do trem. Essa ambiguidade é muito comum nas lendas japonesas. O importante não é exatamente o que aconteceu, mas o sofrimento emocional intenso que transformou a pessoa em um espírito vingativo. No Japão, os trens fazem parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. Estações lotadas, plataformas silenciosas durante a madrugada e o som constante dos trilhos criam um ambiente perfeito para o surgimento desse tipo de lenda. O medo de acidentes ferroviários já existe naturalmente, e Tek Tek transforma esse medo comum em algo sobrenatural. Isso faz com que a história pareça possível, quase como um rumor real que alguém ouviu de um conhecido. Em algumas versões da lenda, Tek Tek aparece primeiro como uma mulher bonita, vista à distância. Somente quando se aproxima é que a vítima percebe o horror. A metade do corpo simplesmente não existe. O torso, arrastando-se pelo chão, deixa o rastro de sangue, enquanto os olhos da criatura permanecem fixos na pessoa. A entidade, então, começa a perseguição. Há também relatos envolvendo banheiros escolares, túneis e corredores vazios. Muitas histórias japonesas de terror se passam em escolas, porque esses locais carregam forte pressão emocional dentro da cultura japonesa. O ambiente escolar do Japão é frequentemente associado à disciplina extrema, isolamento social e cobrança intensa, tornando-se um cenário perfeito para narrativas de medo psicológicos. Uma das versões mais famosas afirma que, se alguém ouvir ou conhecer a história de Tek Tek, a entidade pode aparecer alguns dias depois. Isso transforma a lenda em algo parecido como uma maldição narrativa. O simples ato de ouvir a história colocaria a vítima em risco. Esse conceito ficou extremamente popular no terror japonês moderno e influenciou obras como Ringu e Ju-on, onde o medo se espalha como uma infecção invisível. Em algumas versões específicas, Tek Tek faz a pergunta às vítimas antes de atacar. Cada pessoa
que responda errado morre imediatamente. Outras versões abandonam completamente essa ideia e transformam a entidade em uma força inevitável, algo que simplesmente caça qualquer um azarado o suficiente para cruzar o seu caminho. Essa diferença mostra como as lendas urbanas japonesas estão sempre mudando dependendo da região, da geração e da maneira como são contadas. Existe também uma variação conhecida como Kashima Reiko, frequentemente associada a Tek-Tek. Nessa história, o espírito pergunta às vítimas onde estão suas pernas. Se a resposta estiver errada, a pessoa é morta violentamente. Algumas interpretações consideram Kashima Reiko e Tek-Tek entidades diferentes. Outras acreditam que são apenas versões da mesma lenda. O terror da Tek-Tek funciona porque mistura vários medos humanos ao mesmo tempo. Existe o horror visual do corpo mutilado, o medo urbano das cidades vazias, do trilho do trem, o medo da perseguição inevitável, o desconforto psicológico causado pela ideia de sofrimento eterno. Diferente das criaturas monstruosas claramente irreais, Tek-Tek parece ser o resultado direto de uma tragédia humana comum. Isso a torna muito mais perturbadora. A cultura japonesa também possui uma relação muito forte com espíritos vingativos femininos. Muitas lendas envolvem mulheres que sofreram injustiça, violência ou abandono e retornaram após a morte consumidas pela raiva. Tek-Tek segue essa tradição, mas adapta ao cenário moderno das cidades e tecnologia. Com o crescimento da internet, a lenda se espalhou rapidamente pelo mundo. Fóruns japoneses, vídeos narrativos, creepypastas e canais de terror transformaram Tek-Tek em uma das entidades mais conhecidas das lendas urbanas japonesas. Sua aparência grotesca acabou sendo reinterpretada inúmeras vezes em ilustrações, filmes independentes, animes e jogos de horror. O cinema japonês também explorou a criatura em adaptações, que expandiu sua história e criou uma narrativa ainda mais sangrenta e sobrenatural. Nessas versões, a entidade ganha comportamentos quase demoníacos, aparecendo de formas imprevisíveis e deixando um rastro de morte. Mas talvez o detalhe mais assustador da lenda seja o som. O Tek-Tek repetitivo, ecoando no silêncio da madrugada, um ruído seco, rápido e irregular se aproximando, cada vez mais. Porque a imaginação popular japonesa, o horror raramente chega de maneira explosiva, ele vem lentamente, rastejando no escuro, até estar perto demais para você fugir.